No Brasil, hoje a gente tem estimado cerca de 5,3% das crianças e adolescentes que apresentam esse transtorno e cerca de 2,5% dos adultos. Se nós temos a metade de adultos, né, aí que apresentam ainda esse sintoma, isso mostra pra gente que o TDAH ele não é um transtorno só da infância e da adolescência. Se eu não resolvo ele na infância e na adolescência, ele vai prosseguir aí para a vida adulta, né? E mesmo sendo, gente, talvez, poxa, 5% é um número tão pequenininho, mas se você pegar lá numa sala de aula que tem 15 alunos, pelo menos um deles vai ter o TDAH. Então aí a gente consegue ter a dimensão disso, né? É muita gente. E quando são tratadas, qual é o tratamento que é oferecido? Medicamentos e a terapia. Só que a terapia é só para criança, né? Fato é, gente, que tanto o medicamento quanto a terapia eles são pouco eficazes, né? E a gente vai entender o porquê que eles são pouco eficazes. A gente vai se ater hoje só aos medicamentos, né? Não vou falar da parte terapêutica aqui hoje, mas vamos entender qual é a proposta, né, desses medicamentos. O que acontece quando eu tomo o medicamento, então? Eu causo uma superestimulação do meu cérebro, principalmente da parte pré-frontal, né, do meu córtex, que é a parte responsável aí pela minha memória, pela minha concentração, principalmente, né? Concentração e toda essa parte de controle, né, dos impulsos, tá? Então, é aqui que ela vai fazer a ação dela. Porém, essa superestimulação, ela tem um curto prazo, tá? Normalmente as mães relatam, e aí se você tá aqui, né, e você é mãe ou até mesmo profissional, qual é o período aí que você entende, né, que você conhece de ação dessas drogas? Normalmente as mães falam entre 2 e 3 horas, né, de ação. E aí depois que passa esse efeito, acontece o que a gente chama de efeito rebote. A criança, ela fica mais nervosa, mais irritada, né? Ela pode até ter dor de barriga, dor de cabeça. Algumas crianças, logo que tomam a medicação, elas perdem o apetite. Falta de apetite, porém, quando passa o efeito da medicação, a criança, ela, muitas vezes, tem uma compulsão alimentar. Parece que toda aquela perda, né, do apetite de antes é como se ela estivesse tentando recuperar, né, o tempo ali perdido. Esses medicamentos, e eu já vou mostrar também mais um pedacinho aqui da bula para vocês, eles são contraindicados para quem tem ansiedade. E essa é a primeira contradição que a gente encontra, né, na própria bula. Por quê? Toda criança que tem o TDAH, gente, ela sofre com ansiedade, em menor ou em maior grau. E isso acontece porque a ansiedade, ela tem lá o seu fator genético também, existe uma predisposição, porém, o que acontece? Se eu tenho um ambiente propício para o aparecimento dos sintomas do TDAH, eu também tenho um ambiente propício para o aparecimento dos sintomas da ansiedade. Então, toda criança que tem o TDAH, ela sofre com ansiedade. Umas mais, outras menos. E muitos a gente nem percebe. Mas se a gente agrava, né, esse ambiente, a gente agrava e a gente consegue verificar esses sintomas. E aí eu me pergunto, então por que dar a medicação para a criança que tem o TDAH? Por uma única razão, gente, porque vai ajudar a criança a se concentrar mais. Esse é o único efeito benéfico que ela traz, tá? E realmente traz, realmente funciona. A criança consegue se concentrar mais e não só criança, adulto. Gente, quando a mãe dá a medicação para a criança a primeira vez, ou até quando um adulto toma e ele tem aqueles, parece que dá um estalo no cérebro, né? A cabeça começa a funcionar, a pessoa não conseguia se concentrar numa única atividade, então ela não conseguia render naquilo, ela começa a conseguir se concentrar e ela começa a conseguir aprender aquilo que ela precisa aprender. E aí, essa pessoa, e a mãe, quando a gente fala de uma criança, ela tende a achar que essa medicação é o que vai salvar a vida dela. E ela não busca mais outras alternativas, né? Só que existe um problema nisso. A medicação ela não vai durar para sempre. O efeito vai se perdendo no meio do caminho. Eu estou resolvendo temporariamente a falta de concentração dele, mas eu estou piorando todo o quadro de ansiedade, de hiperatividade, e eu não estou resolvendo o problema pela raiz,
né? Quando eu ensino, então, para a criança que é só tomar um remedinho que a minha cabeça funciona bem, isso não é uma coisa pontual. Você não ensina nada, gente, nessa vida, a gente ensina para o nosso cérebro pontualmente. O nosso cérebro, ele tem a ruim mania de generalizar todas as coisas, né? Então, ele vai entender que a solução sempre vem de fora para qualquer situação, não só para a questão da concentração, tá? Aí, o que acontece? Ele aprende, então, a procurar a solução para os problemas dele fora também, né? E quando chega lá na adolescência, gente, o que acontece? As crianças não querem mais tomar a medicação. A grande maioria. Algumas, né, que são mais obedientes, mais complacentes, elas vão continuar tomando, mas a grande maioria, a realidade é que elas não querem mais, porque elas não querem mais sentir os efeitos colaterais, aquela dor de cabeça, aquela dor de barriga, aquela perda de apetite, depois aquela compulsão alimentar. Ela quer ter o controle dela, né? E a gente sabe que a adolescência é um período de muitos questionamentos, né, internos, a criança está se descobrindo. E nesse momento é tão importante que a criança saiba aonde buscar ajuda para resolver os problemas dela. Só que ela já aprendeu que a solução vem de fora. Aonde você acha que ela vai buscar a solução quando ela tiver um problema para resolver? Vai ser dentro dela? Vai ser dentro de casa? Não. Muitas vezes vai ser fora. Mas olha só, gente, o que eu tô querendo dizer aqui para vocês não é que, poxa, não é para dar medicamento, né? Não é isso. É que os medicamentos, eles não devem ser vistos como uma solução definitiva. Vai ter momentos que a gente vai precisar da medicação, né? Até mesmo para que a mãe e o pai consigam dar conta do recado, para que a situação, né, amenize ali em casa, dê um fôlego. Poxa, deu esse fôlego, não é para você achar que o problema está resolvido. Deu esse fôlego, vai buscar uma alternativa que funcione, para que de fato o seu filho saiba lidar com as dificuldades que ele tem. Existe uma alternativa, né, gente? Existe uma alternativa. E olha só, essa revista, né, Neuroscience em Bio... É que aqui não ficou muito boa a qualidade, né? Mas Neuroscience in Biobehavioral Review. Foi uma revisão, né? Deixa eu voltar aqui. Foi uma revisão que eles fizeram do behavior, né? Do ambiente dessas crianças. Olha lá. Dessas crianças com TDAH, tá? Em inglês, a sigla é ADHD. Um dos pontos, essa pesquisa foi bem extensa, tá? Ela também está disponível aí na internet para vocês. Mas olha só, um dos pontos avaliados foram justamente da deficiência nutricional. E eles chegaram, né, à conclusão, de alguns minerais, alguns metais, né, diminuídos aí também, como a ferritina e a vitamina. Eu pincelei só alguns pontos, né, para não ficar muito extenso aqui para vocês. O ômega 3 e a vitamina D, né? Então, foram 3 coisas que essa pesquisa revelou para a gente em termos nutricionais, tá? Que eles encontraram uma baixa, então, nas crianças que têm o TDAH. Ômega 3, a ferritina e a vitamina D, tá? Tá aqui nesse documento, vocês podem achar ele aí na internet também facilmente. Qual é hoje a recomendação, né, que a gente tem para resolver os problemas do TDAH? Uma alimentação adequada, tá? E uma suplementação que seja natural. Não é só isso, né? Na verdade, a gente tem, para a gente solucionar todo o problema, eu já vou falar para vocês como a gente chega lá, mas em vez do medicamento, gente, se a gente tem uma opção natural e que, pela minha experiência, funciona melhor do que a própria medicação, por que não a gente optar por isso, né? Eu tenho como adequar a alimentação, eu tenho como dar uma suplementação que seja natural também, para que não faça, né, essa sobrecarga no fígado e nos rins também, que acaba fazendo uma sobrecarga nos rins. Mas é uma alimentação adequada para a gente realmente desintoxicar o organismo e regular essas vitaminas, tá? A gente consegue fazer a regulação disso tudo, vitaminas, minerais, o ômega 3 e por aí vai, na alimentação, tá? E qual que seria a solução completa, né? A gente conseguir
adequar essa alimentação, então, existe um protocolo alimentar, e fazendo a intervenção comportamental dessa criança, para poder adequar o ambiente emocional dela. Quando a gente fala de adulto, intervenção comportamental é para o adulto fazer, né, na criança. Mas quando a gente fala de adulto, é o adulto cuidar do emocional dele, né? Então, se a gente cuidar do emocional e da alimentação, a gente vai tanto corrigir essa biologia, né, através da alimentação, quanto eu vou também criar novos caminhos neurais aí, né, para que o meu cérebro saiba o que fazer com esses neurotransmissores. Eu quero frisar aqui para você, não estou demonizando, né, o medicamento, mas a gente precisa ter consciência dos benefícios e dos malefícios. E a gente realmente precisa colocar isso numa balança, né? E você, como mãe, você tem que tomar a sua decisão. Ou se você é adulto, você tem que tomar a sua decisão. Mas jamais um médico, ou um psicólogo, ou um terapeuta deve falar para você o que você tem que fazer, deve te obrigar. Esses profissionais, e eu falo como terapeuta também, a gente vai sempre orientar. A gente vai expor a nossa visão. Quem deve tomar a decisão deve ser o paciente ou o responsável pelo paciente, tá? A medicação ela deve ser a nossa última escolha, né? Se tem algum caso que, poxa, tá muito insuportável, a mãe já tá a ponto, né, de pedir, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim. Eu sei como é essa realidade, porque quando as mães chegam na comunidade, muitas delas estão com o emocional muito fragilizado, né? Muito abalado realmente, porque a situação é difícil. Então, se você é uma dessas pessoas que está nesse... você já não tem mais outra solução, você não vê mais uma solução, você não sabe mais o que fazer, a situação está insustentável, ok, vai na medicação, né, vai ajudar por um tempo, mas não tenha a medicação como único tratamento e que não seja para sempre também, né? Tenha em mente que você vai precisar ajudar o seu filho a resolver isso de dentro para fora. E não é fácil, mas é muito mais fácil do que conviver com as dificuldades aí que esse transtorno traz, isso eu garanto para vocês.